Um jovem casal formado por April e Finn estão viajando para Nova York para visitarem a família do rapaz, quando no meio do voo acabam passando por uma tempestade gigantesca. Ao olhar para o lado de fora, o marido vê o clarão de um raio que forma uma sombra muito parecida com um tubarão nas nuvens. Acreditando que está vendo coisas, Finn decide orar novamente e dessa vez vê o animal nitidamente. Sabendo que se contasse para alguém seria chamado de louco, o homem decide apenas ignorar e fecha a cortina. Mas pouco depois o avião passa por uma imensa turbulência e, querendo ver o que está acontecendo do lado de fora, Finn abre a cortina e consegue ver claramente um tubarão batendo na asa do avião. Preocupado, ele tenta avisar os outros passageiros, mas como um peixe voador não é nada comum e ninguém além dele viu aquilo, a aeromoça e um agente do FBI que estavam a bordo pedem para que ele se acalme enquanto dizem aos passageiros que é apenas uma turbulência, porém do lado de fora é possível ver milhares de tubarões dementes pelos ares. Quando estão chegando próximo ao aeroporto, um dos animais acaba atingindo a turbina da aeronave, que começa a pegar fogo e perder altitude. Por causa dos danos, o motor danificado se solta e acaba colidindo com a lateral do avião, abrindo um buraco por onde as pessoas começam a ser sugadas. O pânico está se alastrando rapidamente. A aeromoça pede para que os passageiros mantenham a calma e fiquem nos seus assentos até o pouso, mas um tubarão voa em sua direção e devora a cabeça da mulher, matando-a instantaneamente. Na cabine, muitos predadores se chocam com o para-brisa, até que um deles consegue quebrar o vidro e pegar o copiloto pela cabeça. Tentando ajudar sua colega, o comandante tenta puxá-la, mas ambos são ejetados para fora do avião, junto com o animal. Vendo que a cabine do avião está vazia e que todos irão morrer caso ninguém haja, Finn corre para tentar fazer um pouso de emergência, enquanto April e o agente vão atrás dele. Quando está quase alcançando seu marido, uma das saídas da aeronave se abre, obrigando a mulher a se segurar para não ser ejetada. O agente vê o tubarão voando na direção de April e joga sua arma para que ela possa se defender. A mulher até faz alguns disparos, mas não consegue matar o animal e tem sua mão devorada junto com a arma. Já na cabine, seu marido ativa o trem de pouso e com bastante dificuldade consegue fazer a aterrissagem de emergência. Após todo aquele caos, Finn começa a ser entrevistado e fala em rede nacional sobre a tempestade de tubarões. Mas as pessoas ridicularizam a história, obviamente. Já no hospital, April vai para a sala de cirurgia tratar seus ferimentos, enquanto seu marido fica esperando do lado de fora. Depois que a cirurgia é concluída, o homem vai até a sua esposa para conversar, mas são interrompidos pela previsão do tempo, que conta sobre uma imensa tempestade se aproximando, trazendo milhares de tubarões. Vendo o noticiário, Finn tenta ligar para sua irmã Ellen para avisar sobre o perigo que corriam, mas como a mulher está em um passeio pela Estátua da Liberdade com a sua filha, ela deixou o celular no silencioso e por isso não ouviu as ligações. Porém, quando as duas estão tirando fotos, encontram algumas amigas de Ellen que contam sobre o acidente. Preocupada, a mulher pega seu celular e liga para o irmão, que diz para ela sair de perto da estátua imediatamente e ir para Manhattan, pois lá seria mais seguro. Ellen então conta que seu marido Martin e seu filho mais novo Vaughn estão assistindo um jogo de beisebol num estádio perto do rio, que logo será atingido pelo temporal, e pede para Finn ir até lá para ajudá-los. Assim que a ligação é encerrada, as mulheres olham para a água e veem centenas de tubarões, algo nada comum naquela região. Depois de alguns minutos esperando, a balsa chega e o grupo finalmente pode sair da Ilha da Liberdade. No meio da travessia, alguns tubarões começam a seguir a embarcação, e enquanto as mulheres olham, um dos animais pula para fora da água e atinge o rosto de uma das amigas da Ellen, que tentando salvá-la usa uma arma de choque para eletrocutar o animal, mas infelizmente era tarde demais. O rosto da mulher foi dilacerado e ela acaba morrendo junto com o tubarão. Do outro lado da cidade, Finn pega um táxi para ir até o estádio, e no meio do percurso tenta se comunicar com seu cunhado, que aparentemente desligou o celular. Ao chegar no estádio, o homem encontra com Sky, uma antiga colega de escola que o leva até o restante do grupo. Assim que ele se encontra com Martin, Finn tenta convencer o grupo a sair dali antes que seja tarde demais, mas eles se recusam e decidem ficar para assistir ao jogo, até que uma tromba d'água se forma no rio ao lado e ao tocar no chão vira um tornado, trazendo consigo milhares de tubarões que são arremessados da plateia. E nesse momento, um caos toma conta do lugar, com uma multidão tentando fugir dali o mais rápido possível. No meio do caminho, o grupo passa por uma banca de artigos esportivos e pega alguns tacos para poderem se defender. Ao saírem do estádio, a multidão corre até a estação e entram no trem enquanto torcem para o túnel do metrô não estar inundado.
A alguns quilômetros, a equipe de manutenção das ferrovias confirma que a passagem subterrânea realmente estava submersa e decidem ir até as válvulas para fechá-las e impedir que mais água acabe entrando. Quando estão caminhando pela caverna que dá acesso ao registro, um crocodilo enorme sai da água e devora a cabeça de um dos trabalhadores. Vendo seu amigo ser morto bem na sua frente, o outro funcionário tenta correr, mas graças à pressão, a válvula acaba estourando e uma grande quantidade de água começa a vazar, libertando diversos tubarões que devoram o crocodilo e o homem juntos. Na ferrovia, o metrô é atingido e ao tentar ver o que se chocou com o veículo, Finn vê uma grande massa de água carregando diversos tubarões. Na estação seguinte, os passageiros estão há vários minutos esperando para embarcar, mas quando acham que finalmente poderão entrar, o trem passa direto e logo atrás dele, vem os predadores que invadem a estação e devoram as pessoas. Sabendo que os tubarões poderiam entrar no vagão a qualquer momento, Finn pede para que todos vão para os vagões da frente, e no meio daquele caos, um policial que estava ajudando a conduzir as pessoas é pego pela perna e, decidido ajudá-lo, um dos amigos do Martin bate com seu taco de beisebol gigante no tubarão, salvando o oficial, porém é pego logo em seguida e puxado para a água. Enquanto todos estão fugindo, Finn volta para tentar salvar uma mulher que foi pega, mas sem sucesso. Além de não conseguir ajudá-la, o homem quase é pego e precisa usar seu taco para se defender, que o tubarão encapetado destrói com uma simples mordida. Para não ser devorado, Finn usa um pedaço de madeira que sobrou e enfia na cabeça do animal, matando-o na hora. Acreditando que é melhor saírem do metrô, Martin pede para Vaughn acionar a parada de emergência. E assim que o trem para, todos correm em direção à superfície. Assim que chegam às ruas, o grupo entra em um táxi e começam a planejar que tipo de armas poderão usar contra os peixões voadores, mas como em Nova York armas de fogo não são permitidas para civis, eles decidem ir até a Times Square, onde se separam e começam a procurar por materiais que podem ser úteis. Finn vai até uma pizzaria e pede para o dono alguns botijões de gás propano para que ele possa fazer algumas bombas caseiras, e enquanto isso Martin e Vaughn vão até o mercado e compram alguns outros materiais para fabricar o explosivo, além de uma poderosíssima arma de brinquedo. Por último, o grupo compra uma belíssima espada que parece ter vindo direto de The Witcher 3 e voltam para o táxi. Após descerem da balsa, ela e seu grupo correm em direção ao prédio que ela marcou de se encontrar com seu irmão, e no meio do caminho, um homem oferece ajuda dizendo que poderia abrigá-las em seu escritório, que não é muito longe dali. Porém, no percurso ele deixa sua maleta cair e decide voltar para buscá-la, e é nesse momento que o furacão passa pela Estátua da Liberdade, arrancando a enorme cabeça de concreto que voa na direção do homem, esmagando seu corpo e o transformando em um patê sabor esquizofrenia. Mais à frente, dois trabalhadores da prefeitura que estavam na rua veem as mulheres sendo perseguidas e resolvem ajudá-las, porém quando o motorista está entrando no caminhão, um tubarão atinge sua cabeça. Sabendo que se não tomassem nenhuma atitude seriam esmagados pela estátua, Ellen assume a direção do veículo e inicia uma fuga desesperada, mas como o caminhão não era tão rápido, no meio do caminho a peça de concreto acaba se aproximando demais e o outro funcionário que estava na caçamba do automóvel é atingido por uma parte da coroa e tem suas costas rasgadas. Certamente eles não conseguiriam fugir graças à baixa velocidade do veículo, então Ellen joga o automóvel para a calçada e acaba atingindo um poste, mas graças a isso eles conseguem escapar com vida. Depois de correr por alguns quilômetros, o trio pega algumas bicicletas e assim começam a pedalar, tentando chegar ao prédio mais rápido. No hospital, o vendaval provocado pelos tornados começa a arremessar alguns objetos contra as janelas, e preocupados que algum vidro se quebre e atinja os pacientes, os funcionários começam a transferi-los para o porão. April então aproveita essa brecha para fugir e pega um caminhão de bombeiros que estava estacionado no hospital para poder ir até seu marido. Não muito longe dali, os rios ao redor da cidade começam a transbordar, trazendo uma grande quantidade de água para o centro, e como se a inundação já não fosse o suficiente, a enchente está infestada de tubarões. O táxi onde o grupo de Finn está acaba sendo atingido pelo alagamento e por causa disso, eles ficam meados no veículo, sabendo que se não saírem dali logo, ficariam submersos e virariam almoço de tubarão. O protagonista pede um pedaço de corda para o taxista e joga no poste, formando uma espécie de balanço que eles usam para atravessar até uma parte mais alta que ainda não estava alagada. Porém, quando o taxista tenta atravessar, acaba deixando sua perna reta, que entra em contato com a água, permitindo que os tubarões o comam e levem a
acorda junto com ele, sendo o último que faltava atravessar e sem ter outras opções, Finn literalmente salta por cima dos tubarões como se estivesse brincando de amarelinha, com uma CGI que enche seus olhos de chorume. Com todos do outro lado, o grupo corre até o prédio, mas ao chegarem lá, percebem que Annie ainda não havia chegado, então decidem se separar. Finn e Sky vão para o último andar do prédio para armarem as bombas, enquanto Marty e Yvonne ficam no térreo esperando mãe e filha. Não muito longe dali, as mulheres estão quase chegando quando, graças a um dos tornados que está perto do prédio, um enorme tubarão-baleia cai em cima da amiga de Annie, transformando seu corpo em purê. Como já estão quase chegando no seu objetivo, mesmo abaladas, mãe e filha correm para dentro do prédio, onde finalmente encontram Marty e Yvonne. No topo do prédio, Finn começa a preparar as bombas, enquanto Sky prepara um estilingue improvisado com um elástico que ela comprou na Times Square. Ao tudo pronto, eles arremessam os explosivos nos tornados que estão quase se unindo, mas acabam não causando muito dano. Quando eles começam a preparar mais bombas, uma verdadeira chuva de tubarões começa a acontecer e, para se defender, Sky pega a espada e fatia os peixes gigantes como se fosse um sushi man. Durante o temporal, um dos tubarões atinge o teto do prédio, abrindo um buraco enorme, além de derrubar a caixa d'água pela abertura, o que causa uma grande inundação nos andares inferiores. Como estão no térreo, Martin, Annie e seus filhos quase são atingidos pela água, mas conseguem correr para a escada de emergência e subir para evitar o alagamento. Decididos a dissipar o furacão, a dupla no último andar monta 2 bombas de uma vez e lançam no tornado, mas novamente não surte efeito. Como na última tentativa, Sky e Finn fazem uma grande bomba e lançam no furacão. Porém, a única coisa que consegue é matar alguns tubarões queimados, causando um incêndio no prédio, além de uma verdadeira chuva de peixes assados. Como poderiam acabar sendo atingidos pelo fogo, a dupla começa a descer e, no meio das escadas, encontram o resto do grupo. Encurralados pelas chamas dos andares de cima e pelos tubarões dos andares de baixo, eles tentam abrir a porta do quarto andar que leva para a saída de incêndio, mas ela está trancada. Martin tenta chamar a atenção dos animais enquanto Finn pega o machado de incêndio. Após pegar a ferramenta, o tubarão dá o salto para tentar pegar o homem, que dá uma machadada na cabeça do animal. Com pouco tempo restante, Finn usa o machado para arrombar a porta e, com um último obstáculo fora do caminho, eles descem pela escada de incêndio. Assim que saem do prédio, April chega com um caminhão de bombeiros e os leva até o Empire State, para onde os 2 tornados agora fundidos estão indo. Nesse momento, na previsão do tempo, os meteorologistas na TV anunciam um 3º furacão também está se movendo em direção ao prédio, e caso eles se juntem, será o maior ciclone da história do planeta. Assim que chega no Empire State, Finn se encontra com o prefeito e diz que, como o fogo não funcionou, agora ele irá tentar usar os tanques de gás freon do prédio, que é o fluido utilizado para gerar o ar gelado dos refrigeradores e freezers. Após se despedir de seus familiares, o prefeito entrega uma motosserra para Finn, que, com tudo pronto, sobe no caminhão dos bombeiros e começa a fazer o discurso, mas é interrompido quando o enorme tubarão branco cai do tornado e vem em sua direção. Para se defender, Finn liga a motosserra e fatia o bicho ao meio como se fosse um salmão. Quando está prestes a subir, Sky se junta a ele, decididos a salvar a cidade. Vão até o topo do prédio. Chegando lá, a mulher sobe até onde estão os tanques e começa a conectar os cabos. Na parte de baixo, Finn está tentando ligar o fio elétrico e o para-raios para explodir o tanque com a descarga elétrica do relâmpago. Porém, é interrompido quando o enorme tubarão começa a vir em sua direção. O homem tenta ligar a motosserra para se defender mais uma vez, mas a ferramenta não funciona. Quando Finn acha que está prestes a morrer, April aparece com uma serra elétrica no lugar de sua mão e abre o estômago do bicho, matando-o no maior estilo Capitão Gancho. Depois que tudo está finalmente pronto, Finn pede para as mulheres descerem, mas enquanto ele puxa o fio, os cabos da sala dos tanques se soltam e o homem chama Sky novamente para ajudá-lo. A mulher então conecta o cabo e Finn usa sua motosserra como uma extensão do fio para alcançar o para-raios. Após a descarga elétrica, começa a acontecer uma verdadeira explosão de gelo que os empurra na direção do furacão, que é congelado e some na sequência. Na queda, Sky acaba sendo devorada pelos tubarões que começam a cair. Enquanto está despencando, Finn consegue pegar a motosserra e ligá-la, mas acaba sendo engolido e então serra o corpo do animal de dentro para fora. Durante a queda, o homem encontra um gancho e usa como rédea para domar o dos tubarões, como se fosse um touro mecânico, mas após alguns segundos caindo, o animal acaba virando espetinho no
do alto do Empire State, freando a queda e permitindo que Finn chegue no terraço do prédio ileso, onde encontra April. Alguns tubarões que ainda estão caindo voam na direção do casal, e sem ter como se defender, o rapaz enfia a mão na boca de um tubarão que estava morto ao lado deles e acaba encontrando o braço de April, que foi comido no avião junto com a pistola do policial, que ele usa para disparar contra os animais. Após os últimos tubarões caírem, Finn tira a aliança da mão cordada e se ajoelha pedindo April em casamento mais uma vez.